Estamos ao vivo e estamos ao vivo de forma estranha. Normalmente a gente está atrasadinho aqui, mas dessa vez a gente chegou cedo. Por quê? Por que será? Porque o Rumble tá fazendo merda, né? Então, opa, será que o Rumble tá funfando? É isso mesmo, produção? Parece que o Tá. Rumble vai funfar. O Rumble tá funfando, olha só. Se Salve, tivesse pessoal. um, se tivesse um Hã? botãozinho de aê, de celebração, acho que eu Pois botava a é, pois vinheta é. aqui. Mas isso seria muito gay. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos, ninguém, porque ninguém está assistindo agora, porque a gente começou mais cedo só para testar o Rumble mesmo. Se você está assistindo gravado, pula mais uns 3 minutinhos que a gente vai ficar só fazendo porra nenhuma aqui até da hora do pessoal chegar. Mas, enfim, foda-se. A gente tava falando do livro antes de começar, né? Temos que ver essa porra do Belchan, porque o Belchan é interessante, velho. Sim, até o próprio artigo dele é um artigo muito bom em termos de projetos de realmente, de não só de política, mas de pessoa que existia dentro da Inglaterra em discussão, sabe? Realmente a eficácia da volição, capacidade do ser Sim. humano de agir, ser um agente causal e de Ou poder não. selecionar, ou se a própria seleção ela é absoluta, ela é limitada, ela é parcial, sabe? Todas essas Não, o discussões. livro é interessante pra caralho. Mas, opa, cadê? Olha, temos 2 pessoas chegando, salve. Salve pro pessoal que chegou mais cedo aí. Quem são vocês? Por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? Troca ideia com nós no chat. 5 pessoas assistindo, olha só. Caralho, o pessoal realmente gosta do programa e não é só porque não tem nada pra fazer depois das 6. Que maravilha. Enfim, temos gente já, vamos começar essa bagaça então. Salve, pessoal. Eu sou o Bill Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron de forma estranha, porque o Rumble tava meio bugado, a gente preferiu testar mais cedo para ver se ia funfar ou não. Mas o que a gente tem de notícias para vocês hoje aqui no Catalácticos, o melhor programa de fake news da humanidade. A gente, na verdade, tentou. A proposta que a gente está tendo é de focar no Brasil segunda-feira, focar no resto do mundo na terça. Só que não dá. Os ditadores petistas não deixam a gente tirar o olho do Brasil. É 24 horas, os caras escalam a porra da ditadura de forma incrível. E o que está acontecendo no Brasil? A ABIN, o Exército e a PM estão cooperando, unidas, de forma integrada, para reprimir possíveis extremistas bolsonaristas no 7 de setembro. Afinal de contas, se tem uma coisa que o Exército deve fazer é suprimir quem está comemorando a data de independência da nação, né? É bem coisa de Exército Nacional, não é coisa de guarda bolivariana que quer estar mais comprometida com a revolução do que com o país, não. E, ao mesmo tempo, temos a direita, a nossa maravilhosa direita bolsonarista, que arregou, está pedindo um fica em casa de protesto. Quem diria que o pessoal que passou anos falando mal do fica em casa ia ter o seu próprio fica em casa, né? Cara, a minha posição quanto a isso é bem unânime. Fica em casa é a cabeça da minha giromba. Não se protesta ficando em casa. Ficar em casa é se acovardar. Mas vamos falar mais disso no programa. Que mais que a gente tem? E aí é que começa o bagulho, como o AJ Ético tá falando, bando de neocon frouxo, é mesmo, é bando de neocon frouxo. Mas isso é só o aperitivozinho aqui do Brasil. O que a gente tem de prato principal para o Brasil hoje? O STF validando desapropriação de terra produtiva. É isso mesmo. Como se não fosse absurdo o suficiente você ter leis para desapropriar terra improdutiva, agora eles passaram leis para desapropriar terra produtiva, que não esteja cumprindo a sua função social, que é o que o governo quer que seja. Basicamente, legalizaram a desapropriação de terra de gente que o governo não gosta. Temos o Lula defendendo voto secreto no STF. Voto secreto no STF. Eu não sei nem o que falar. O princípio da publicidade é a coisa mais básica de qualquer república. A partir do momento que você tem votos secretos de juízes da Suprema Corte, você tem uma criptocracia, você tem um governo secreto onde ninguém sabe quem está operando o quê e o povo está completamente alheio ao processo político. Mas
socialismo. É assim que funciona em toda ditadura socialista. E, por fim, temos esses dois pratos principais e a sobremesazinha ali. O Senado quer transformar fake news em razão para impeachment. Olha só que maravilha. Basicamente, acabando com a instituição da eleição presidencial. Porque fake news é o que o governo quiser que fake news seja. Então, se a população eleger alguém que tem uma narrativa divergente da narrativa mainstream, eles podem dizer fake news e tirar a pessoa. Ainda não passou, mas o Senado está se articulando, a gente sabe como funciona a política brasileira, vai passar essa bagaça. Saindo do Brasil, tô bem hoje, gente. Dá para ver que eu dormi legal, até pelo meu humor hoje, eu tô azedo, já aviso a todos os espectadores. Sobrevivendo à base de café. Saindo do Brasil, temos guerra de chip. A Gina Raimondo, a secretária de comércio do Biden, ela quer basicamente, veio a público falar que quer estrangular a indústria militar chinesa, limitando a venda de supercondutores para a China, basicamente impedindo a China de ter chip de última geração, para que a China não possa usar esses chips de última geração em tecnologia militar. Uma medida razoável que seria maravilhosa se ela fosse tomada há 30, 40 anos atrás e não agora. Agora a China já separou quanto? 41 bilhões de dólares para investir na sua própria tecnologia nacional de supercondutores e do jeito que o mundo tá, já existe toda uma rede de contrabando de coisas que os Estados Unidos sancionou. Então a China vai continuar comprando supercondutor, vai continuar comprando supercondutores americanos, só que vai comprar, sei lá, de uma empresa turca, que, sabe? Vamos detalhar mais como é que está funcionando isso. Eu estou vendo isso em primeira pessoa na minha vida aqui na Rússia. Vamos ver exatamente como é que funciona essa dinâmica das sanções americanas hoje em dia. Por fim, temos o euro colapso. Temos as notícias que a gente não teve tempo para falar ontem, né? Porque o Brasil tomou tempo demais, que são o Josep Borrell, o secretário das Relações Estrangeiras da União Europeia, querendo expandir a União Europeia para mais 10 países. Países que incluem, calma, deixa eu pegar aqui para vocês, lugares maravilhosos como a Albânia, a Bósnia, o Kosovo, a Macedônia do Norte e a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o mesmo Josep Borrell quer também institucionalizar a transferência de 5 bilhões de dólares por ano para a Ucrânia, tornando o estado de guerra permanente, pelo menos por mais 4 anos. Enquanto isso, o Päivi Räsänen, um parlamentarista finlandês, está sendo perseguido judicialmente. Por quê? Por estuprar pessoas, por roubar dinheiro, não por promover o casamento hétero e citar a Bíblia. Liberdade de expressão no Ocidente. Somos a terra civilizada das pessoas livres. Temos os franceses cortando o consumo de bens essenciais, enquanto o governo tenta controlar os preços. Já estou vendo notícias aqui de que, de fato, vai rolar um controle de preços oficial em território nacional. E restringindo promoção. O governo francês, como se não fosse o suficiente colocar o país numa puta crise, a hora que o comerciante tenta vender coisa mais barato, fazer promoção, o governo vai lá e proíbe. Eles anunciaram uma proibição de promoções para bens não essenciais que vai entrar em vigor no ano que vem. Olha só que maravilha. Temos também 895 mil sem-tetos registrados na Europa. Vai dar milhão. A Europa está caminhando para ter 1 milhão de mendigos nas ruas, enquanto que o imigrante ilegal, o invasor estrangeiro que chega, tem direito ao hotel de luxo e o caralho a 4. Temos também a pesquisa Centix caindo para um número recorde. A Centix é basicamente uma daquelas pesquisas de sentimento econômico, uma daquelas pesquisas onde uma entidade privada especializada nisso sai perguntando para tudo que é grande e médio produtor relevante quais são os planos, basicamente, como é que eles estão enxergando a Europa, como é que eles planejam investir no futuro, e com base nas respostas eles quantificam e dão uma nota. Eles tentam quantificar o sentimento econômico da Europa e basicamente está num recorde de baixa. E quem está encabeçando é a Alemanha. Então, assim, quem diria que a Alemanha ia encabeçar o declínio europeu? Não é como se eles fizessem isso o tempo inteiro desde a fundação da Alemanha, não é mesmo?
Temos também a própria Alemanha querendo reduzir energia nuclear. Por que será que a Alemanha está encabeçando a queda do sentimento de confiança na economia europeia, não é mesmo? Querendo reduzir a energia nuclear, mas nem tudo é desastre. Temos duas notícias boas, dois países que estão, pelo menos, fazendo coisas decentes. A Itália, por um lado, que está querendo, enquanto a Alemanha quer diminuir a energia nuclear, a Itália está se preparando, a Itália da Meloni está se preparando para aumentar a energia nuclear e integrar a produção de energia nuclear mais à sua rede de distribuição. E temos o Netanyahu. Normalmente a gente fala mal do Netanyahu aqui, o cara que é basicamente o Temer israelense no pior sentido da palavra. Só que ele tá mandando bem. O cara tá expulsando todos os eritreios de Israel. Para quem não sabe o que está acontecendo, para quem não sabe, a Eritreia é um lugar que é extremamente bárbaro, até para os padrões africanos. Os caras são talvez o pior país do mundo. Ele está competindo ali com a Coreia do Norte e se pá ganha da Coreia do Norte no quão ruim é. Como a Eritreia é um país de merda, ela está exportando as suas pessoas, está todo mundo fugindo para todos os lugares possíveis do mundo. E o que está acontecendo? Vários países europeus e em Israel você começou a ter protesto e porradaria de eritreio contra eritreio. O pessoal da Eritreia, que é pró o governo da Eritreia, está começando a quebrar o pau com o pessoal da Eritreia, que é contra o governo da Eritreia, no país dos outros, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Inglaterra, em Israel. Só que ao contrário dos caras são completamente sojados, na Europa, o israelense é bem menos sojado. E o Netanyahu falou, vocês vão ficar quebrando o pau no país dos outros? Então vocês vão embora. E se prontificou a expulsar todos os imigrantes eritreios do país. Legais, ilegais. E ainda falou que quer construir uma cerca ao redor de Israel inteira para não deixar ninguém mais entrar ilegalmente nessa bagaça. Palmas é só o que eu tenho a dizer. É uma reação exagerada de conservador, direitista, coletivista? Mas pelo menos é um líder ocidental com o mínimo de culhão ainda para mandar bárbaro embora. Sabe? Mas é isso que a gente tem para vocês hoje de notícia. Isso e bastante follow-up. Quanto follow-up que a gente tem hoje, produção? Não, hoje tem alguns follow-ups, alguns desenvolvimentos novos de notícias antigas, importantes, mas não foi que nem ontem, que tinha uma tonelada de notícias. O que a gente tem hoje? Lembra da CPI do MST? Que depois que foi o PL, foi o Republicanos que virou, né? O Republicanos que saiu de oposição ao governo, passou a ser parte da base do governo, porque evangélico se vende facinho, e basicamente esvaziou a CPI do MST. A gente viu aqui que a CPI ia acabar, eles estão ainda tentando fazer alguma coisa no trabalho que estava sendo feito legal, mas após o veto do Barroso, a CPI do MST suspende todas as reuniões e depoimentos para essa semana, já para acabar mesmo. Não vai ter mais CPI do MST. Você não investiga movimento radical socialista em ditadura socialista. Então já era algo que dava para ver chegando, a gente viu todos os sinais e está caminhando para o fim definitivo dessa bagaça. O que mais que a gente tem de follow-up? O Real Digital, o Drex, está cada vez mais próximo da gente. Tá entrando grosso já. O grosso tá chegando, o grosso tá chegando, já deu setembro. Então, assim, grosso tá vindo e tá vindo pesado, tá vindo sem cuspe, tá vindo, como a gente diz lá em Salvador, estão metendo com areia. O Caixa e o Banco do Brasil fazem a primeira transferência via Drex por bancos públicos. É o teste, basicamente é o teste ali. O Caixa transferiu para o BB, o BB transferiu para o Caixa, já para provar que a tecnologia funciona. Infelizmente funciona, porque quando o assunto é fazer tecnologia que presta, o Estado é inútil. Quando o assunto é fazer tecnologia para fiscalizar a sua vida e suprimir as suas liberdades, o Estado é especialista, faz rapidinho, funciona e vai para frente. O que mais que a gente tem de follow-up? Musk culpa Liga Antidifamação por queda na receita de publicidade da X. Balela. Hoje a gente tem
talvez o tema do dia seja arregões, né? O Musk arregou no Twitter, sabe? O Musk, como a gente viu, colocou a Linda Yaccarino, que era uma funcionária do médio escalão do governo Biden, como CEO do Twitter. Ela já está tomando um monte de medida para transformar o X, que era para ser o Twitter novo, no Twitter velho, o Twitter que censura, o Twitter que persegue fake news, o Twitter que é utilizado para manipular a eleição. Todo o projeto do Musk, toda a razão pela qual o Twitter ia recuperar a sua receita de publicidade é porque o Musk ia expandir a base de usuários do Twitter, a base real, não o bando de bot que tinha lá antes sem nenhuma fiscalização de forma fraudulenta, mas ele ia expandir, tornando o Twitter um ambiente melhor, tornando o Twitter um ambiente livre para as pessoas quererem usar de novo. Como ele não fez isso, o modelo de negócio tancou. Não é culpa da Liga de Antidifamação, mas para o Musk é culpa da Liga Antidifamação. É porque tem uma ONG falando com os grandes anunciantes para basicamente boicotarem o Musk. Não é como se o número de anunciantes possíveis no mundo tendesse ao infinito, né? E aí mostra um pouco da safadeza do Musk, né? Que é aquele lado do Musk que a gente tava observando, tá, vamos deixar em suspenso um pouco porque o cara tá mandando bem, mas é um cara que também cresceu e se acostumou a manipular o mercado. Cara, eu acho que tem uma coisa muito específica que aconteceu e que marcou a mudança do Musk. O estouro da bolha de veículo elétrico chinesa, sabe? Temporalmente coincidiu exatamente com aquilo. A Tesla é, digamos que a empresa do Musk que menos depende do governo. É a empresa mais privada do Musk. Então, enquanto a Tesla estava torando o pau e o Musk estava ganhando dinheiro para um caralho vendendo veículo elétrico, que boa parte estava sendo artificialmente comprado pelo Estado chinês, ele podia se dar o luxo de fazer um monte de coisa. Ele podia se dar o luxo de comprar um monte de briga, porque ele dependia menos do financiamento estatal da SpaceX. A hora que estourou a bolha de veículo elétrico chinesa, que a receita da Tesla começou a cair, ele teve que voltar a ser o Musk de 2012. O Musk que fica ali fechando contrato com o governo, não tem muito jeito. Talvez ele tenha até boas intenções, mas o cara é empresário, ele não é ideólogo. Empresário não tem a mesma liberdade que o intelectual tem para fazer posicionamento político. Empresário não pode cumprir o papel de intelectual. Empresário não pode cumprir o papel de político. É o intelectual e o político que tem que cumprir o papel de intelectual e político, porra. O Musk é empresário, a prioridade dele é ganhar dinheiro. Como coisa secundária, ele tem os valores políticos que, quando dá, aparentemente, ele promove e fez um trabalho legal promovendo. Não dá para apagar o que o Musk fez por causa dessa arregada dele. Ao contrário do Bolsonaro, cujo trabalho é ser político, né? Ao contrário desse pessoal ao redor do movimento bolsonarista, cujo trabalho é ser intelectual, mobilizador político e afins, e estão arregando. Assim, o intelectual articulador do Bolsonaro, do fenômeno Bolsonaro, morreu em 2022, então isso já deu uma baita numa enfraquecida. Não tem nenhuma liderança intelectual que conseguiu suplantar de forma coesa o projeto do Bolsonaro, que nem o Olavo fazia. E também ele ficou um pouco sem chão, assim, porque perdeu o escudo intelectual porque ele estava fazendo também. Sabe, já começou o primeiro tiro, primeiro martelo no prego no caixão. O segundo foi a cagança de não entender que o Trump fez diversas concessões enquanto era presidente, inclusive com lockdown, isso não serviu absolutamente de nada para impedir a perseguição política em cima do Trump. Sabe? O Bolsonaro morreu quando ele escolheu as 4 linhas, basicamente. A hora que ele adotou aquele discurso, e talvez não desse mesmo, porque a gente viu como os Estados Unidos basicamente desbancou o cara. O cara foi traído pelo Mourão, por gente que estava no alto escalão dele. Então, de fato, estava numa posição complicada. O que é inaceitável é o que aconteceu depois, sabe? É o Bolsonaro, depois de ter caído, ter arregado, basicamente. Eu já estou considerando o processo posterior, já. Justo. Considerando exatamente essas medidas a partir de 2023, assim, de não ter essa percepção de que, cara, o Trump fez diversas concessões que o Bolsonaro não fez e ainda assim está sendo perseguido. Sim.
Sim. Pesadíssimo. Os caras querem ele preso, os caras querem condenar o Trump por espionagem, crime de guerra e o caralho. Mas enfim, a Lu tá mandando um boa noite, salve Lu. Diz que veio só pelo título hoje. Esse Supremo Tribunal Fode Geral é um negócio que o Lucas tá querendo usar faz muito tempo e hoje foi o dia ideal pra gente meter ele. Mas o que mais que a gente tem de follow-up? Temos follow-ups ucranianos. Por mais que o Brasil esteja na merda, a gente pelo menos ainda não é a Ucrânia. Temos um combozinho ucraniano. Lembra que a Ucrânia está há muito tempo tentando convencer a Romênia a entrar na guerra? Desde a época que a Rússia estava mandando míssil ali por cima do Mar Negro para atingir a Ucrânia, eles estavam ali, passou por cima da Romênia, passou por cima da Moldávia, pessoal, a Rússia está invadindo o espaço de vocês, ao passo que a Polônia também, caiu esse míssil aqui em território polonês, aí a Polônia chega e fala, Ucrânia, foi você que mandou esse míssil é claramente um míssil ucraniano que caiu na Polônia, para com essa putaria. Eles estão nessa estratégia de tentar envolver outros países diretamente na guerra, e tivemos mais um caso. A Ucrânia afirma ter provas fotográficas de que drones russos caíram em território romeno, o que constituiria um ataque a um país membro da OTAN e levaria uma escalada massiva da guerra. Ao passo em que a Romênia fala que é mentira. A Romênia falou, para de mentir, não caiu drone russo aqui, e isso é balela. Balela antiga que já está enchendo o saco, diga-se de passagem. Mas, pelo menos, a Ucrânia é inclusiva, não é mesmo? Eles estão agora, pela primeira vez, aceitando pacientes com HIV para o exército. Olha só, que maravilha. Já que o soldado ucraniano tá tudo morrendo mesmo, botar um que já tá semi-morto ali, não? Pois é. Mas, cara, o problema do HIV não é esse. Hoje em dia, se bem que em tempos de guerra, você ter o coquetel e o caralho ali é meio tenso. Mas mesmo que, vamos supor que baixa a carga viral para quase que no grau de não contaminação, sabe? Continua sendo sangue com AIDS, sabe? É um negócio ridículo. Não é porque o cara tá mais fraco. O que eu tava falando é que, tipo, o problema de você ter um cara com HIV no exército, combatendo na guerra, não é que o cara vai ter uma crise ali no meio, vai desmaiar. Isso é o de menos. Se o cara tá bem medicado, ele consegue fazer as porra ali. O problema é que ele toma um balaço, a cabeça dele explode e voa sangue com AIDS para todos os amiguinhos ao redor, né? Mas a Ucrânia meio que já foda-se. Os caras já estão usando urânio empobrecido, munição cluster, pegando adolescente na rua, forçando minoria étnica a lutar em formas desproporcionais. O que é botar um pouquinho de AIDS ali no meio do... Quase que uma receita, né, que eles estão fazendo, né? Pois é. As meninas super poderosas do caos, né? Cluster Ammunition, urânio empobrecido, soldados aidéticos, misture tudo isso e você tem as meninas super ucranianas. Enfim, que mais que a gente tem de notícia aqui? Tem mais 2 follow-ups maravilhosos. Esse aqui, o FDA e o CDC ativamente esconderam dados sobre o aumento de casos de Covid entre pessoas vacinadas. Então, lembra aqueles dados que o CDC estava publicando inicialmente, que de fato a vacina, pelo menos, estava dando uma diminuída nos casos de Covid, com todos os seus efeitos colaterais que a gente estuda e depois a gente vê e não vamos estudar, porque a gente está no bolso da indústria farmacêutica, mas enfim... pelo menos eles tinham um resultado positivo para mostrar de que, baixou aqui os casos de Covid em quem se vacinou. Funcionou a vacina para alguma coisa. Pois é muito fácil você atingir resultados estatísticos bons quando você esconde dados estatísticos que vão contra o que você quer atingir. Foi exatamente o que a FDA e o CDC fizeram. Então, até esse dado que já era irrelevante comparado com o resto foi fake. Os documentos vazados mostram que a FDA e o CDC esconderam, literalmente apagaram dados de que vacinado estava pegando Covid. Maravilha. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Maravilhoso. Que mais que a gente tem? O Magicais está falando, só para organizar as coisas, HIV em uso de medicação adequada não transmite.
Cara, você tá dizendo, beleza. Eu não gostaria de entrar em contato com sangue com HIV, e isso causaria com certeza tensão dentro do exército, principalmente devido ao fato de que você está no meio de uma guerra e o medicamento que vai chegar ou não pode ser extremamente duvidoso. Mas até esses. Isso quando a Rússia simplesmente não decidir, tem uma tropa de pessoal HIV positivo e tá tendo um armazém de medicamento ali, vamos explodir o armazém de É um medicamento. negócio maluco. É um negócio maluco. E assim, até esses estudos que falam que o medicamento do HIV acaba com a transmissão, esses são estudos realizados pelo pessoal que está fabricando o medicamento para HIV. Então, pode até ser que reduza muito a transmissão em meio sexual, mas se cair sangue com HIV dentro de você, vai ter carga viral e você vai se fuder, sabe? Não confie muito nesses testes, não. O que mais que a gente tem? Último follow-up. Essa aqui a gente já tinha falado que ia acontecer, os europeus já tinham anunciados, mas a Europa vai ter, já tem agora, virou realidade, o primeiro centro de dados do TikTok. Porque eles estavam preocupados que os chineses, o TikTok com o servidor na China ia ser um perigo para a privacidade europeia. Então, o que a gente faz? A gente pega a empresa chinesa e bota ela para construir servidor dentro do solo europeu. Isso vai melhorar para um cacete a situação, né? E o melhor de tudo é que, no caso da Irlanda, em específico, você já teve um escândalo envolvendo vazamento de dados governamentais de dezenas de milhares de funcionários e autoridades. Isso mês passado. Coincidentemente, um mês antes do TikTok se instaurar na China. Na Irlanda também. Pois é. Maravilhoso. O Ocidente está caminhando passos largos para a extinção do Homo sapiens. Maravilha. Enfim... que mais que a gente tem? Não, era isso de follow-up. Sejam muito bem-vindos. Agora o pessoal já chegou mesmo. Sejam muito bem-vindos todo mundo ao programa. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal aí, compartilhar o nosso conteúdo para mais gente. Conseguimos finalmente bater 400 novamente. Vamos dobrar a meta agora. Queremos bater 800. Ajuda a gente a bater essa bagaça. Temos as nossas outras redes sociais aqui, temos o nosso chat no Telegram, temos o Instagram, temos o TikTok, temos o Spotify, temos o Tipa, se você quiser doar uma graninha pra gente se promover. E é isso aí, vamos que vamos. Hoje eu já aviso que eu tô meio devagar, que eu não tô com sono em dia. Então, se eu der uma gaguejada a mais que o normal, se eu der umas lesadinhas a mais que o normal, não botaram polônia no meu chá. Eu não adquiri um novo hábito de injetar heroína nas minhas veias, é só sono mesmo. O que a gente tem de notícia do dia? Escadas e janelas aí, né? Escadas e janelas, de fato. E avião, puta, eu vou pegar um avião mês que vem. Mês que vem não, daqui a 15 dias, 20 dias. Complicado, mas eu sou barato de matar, então não vale a pena derrubar um avião. Mas, enfim, o que a gente tem de Brasil para vocês hoje? Plau, começando bem. A BIM se junta a Exército e Polícia Militar para prevenir ameaças bolsonaristas no 7 de setembro. É isso mesmo. As forças nacionais brasileiras estão querendo impedir ativamente movimentos patriotas. E aí estão falando, mas é só o extremismo, é só para não ter um 8 de janeiro 2.0. E agora você sabe exatamente por que a esquerda fabricou o 8 de janeiro. É para dar desculpa para fazer exatamente esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, aquilo que a gente já tinha mostrado aqui, que o Flávio Dino mandou fazer com a Força Nacional, mandou a Força Nacional para um reduto de bolsonaristas no Pará. Quer dizer, os caras estão basicamente instaurando um estado de sítio em um lugar cujo crime é ter excesso de bolsonarista. E agora eles vão fazer isso no país inteiro, basicamente um estado de sítio durante o 7 de setembro para não ter manifestação pró-Bolsonaro, que é extremismo de direita. É o Minority Report, né? Já tá antecipando... É o pré-crime. Meu Deus do céu. As frouxas armadas, né, como o pessoal tá falando agora. O exército brasileiro realmente não tem como se desgraçar mais. Sempre foi um bando de burocratazinho.
Só que dessa vez os caras se superaram. Depois de bater continência pro Maduro, pra narcotraficante socialista, o que E dá pra bater em fazer? jornalista que tava perguntando coisa pro Maduro. Pois A é, serviço do Maduro. Pois é, cara, não tem muito, não tem como surpreender. Isso aqui já era óbvio, sabe, que o exército ia, aliás, o próprio Olavo do qual a gente estava falando mais cedo, já previu isso, que o exército brasileiro só vai se movimentar para, de fato, sentar a porrada na população quando a população se rebelar contra os seus E é líderes aquela coisa socialistas. assim, é importante, a gente vai explorar um pouco mais o contexto em alguma ocasião futura, mas rapidamente, qual é a relação das Forças Armadas com o PT e por que elas são tão subservientes? Porque em 85 a 2002 você tinha muita aquela animosidade em torno do que foi o regime militar. Então, o presidente nenhum queria correr o risco de aumentar o orçamento das Forças Armadas, especialmente o PSDB, que era tratado como fascismo social-democrata de direita, neoliberal, taxista, fascista, etc, etc, etc. Nenhum deles queria botar pingada. E chega o Lula, com toda a liderança de esquerda, com toda a subserviência de todos esses movimentos sociais, professores universitários chatos pra caralho, e outras figuras detestáveis da sociedade brasileira, jornalistas, etc. Todos eles, então, o Lula ele pode botar um conservador no STF, o Lula pode botar miliciano no Ministério do Turismo, pode fazer tudo aquilo que acusam o Bolsonaro de fazer. Mas o Lula tem a chancela. E isso é verdade hoje, e era verdade em 2002. O Lula foi o presidente que mais reformulou, deu grana para os militares durante o período da redemocratização. Sim, sabe? Duas coisas, na verdade. A primeira é que a gente não vai falar disso no futuro, a gente vai falar disso amanhã, porque a Cataláxia amanhã vai ser sobre histórias da política brasileira, a história da política brasileira, basicamente, projetos políticos do Brasil. A gente vai ver, aliás, como é que nasceu o Exército, por que o Exército é tão frouxo assim e tão corrupto assim, dentre muitas outras coisas. Então, a Cataláxia de amanhã, para você que gosta do nosso programa de trocação de ideia de quarta-feira, vai ser sobre a história dos projetos políticos brasileiros. Mas é muita ingenuidade achar que o projeto petista começou agora, que esse projeto radical petista começou no Lula 3 ou até na Dilma 1, sabe? Desde o comecinho, que os parcos, desde 2002, que os parcos libertários brasileiros avisam ali que, calma, isso aqui, essa política que estão passando agora vai ter consequências desastrosas para daqui a 10, 20 anos. Sabe, a hora que o Lula começou a reestruturar o exército, já tinha gente falando, o exército está sendo infiltrado por socialista, isso é problema, mas era fake news de extrema direita na época. A hora que passaram o novo Marco Civil o Marco Civil da internet, primeiro, ele falou, isso aqui já é o aparato de censura para daqui há 5, 6 anos o petismo instaurar uma censura institucionalizada da internet. Tem que falar, tá bom, não, a internet tem que regular. E isso é fake news de extrema direita. Enfim, é só a consequência do que os caras já estão fazendo há 20 anos, quer dizer, 20 anos no poder, né? Mais 30 anos fora do poder, se articulando para tomar o poder, um projeto que demorou muito tempo para se concretizar e foi muito bem pensado, mas que poderia ter sido parado nos trilhos se a gente tivesse uma direita, uma oposição minimamente decente, mas não tinha o Bolsonaro, caralho. E agora os bolsonaristas, o Bolsonaro em si não se manifestou, mas várias figuras influentes ali ao redor dele começaram a pedir o fique em casa no 7 de setembro como protesto. Cara, é maluquice, é maluquice. Protesto não se faz ficando em casa. E, de fato, agora não vale mais a pena. Quando o próprio movimento de oposição que estava articulando os protestos quebra no meio, não vale a pena ir para a rua. Não porque o ficar em casa é uma forma de protesto, mas porque não tem mais números por trás dos quais o indivíduo se esconder. Se a gente tivesse um outro 7 de setembro, que nem no ano passado, não teria o que os petistas fazerem. Tá? Eles podem mobilizar toda a Força Nacional, eles podem mobilizar a PM, o Exército,
a BIM e o caralho a 4. Pode chamar o padre Marcelo Rossi para ajudar, benzendo as armas. Não vai ter, não tem o que fazer. Você não vai prender 10 milhões de pessoas. Você não vai conseguir legitimar algum tipo de repressão. A partir do momento em que a oposição, o pessoal que organiza os protestos, começa a ter esse tipo de atitude, de arregar, aí sim você começa a ter protestos menores que o aparato estatal consegue reprimir com violência absurda. Aí sim se torna uma péssima ideia você ir para a rua. Mas não porque ficar em casa é uma forma de protesto legítima. É o contrário, é se acovardar, é mostrar para a ditadura socialista que abaixamos a cabeça, perdemos, ó, virei a barriga para cima, sabe? Perdeu o mané, basicamente. Então, é exatamente isso que está acontecendo e está acontecendo por uma única razão. Covardia dos líderes políticos da direita, dos mobilizadores políticos da direita. Por quê? Porque para a pessoa, para o indivíduo, se você tem um protesto grande no 7 de setembro, o risco é virtualmente zero. Pode ser que a esquerda, que você seja um dos sortudos que vai ser escolhido pela PM para servir de exemplo, pode ser. Mas a chance é de 30 em 10 milhões. De 300 em 10 milhões. É uma chance pequena. Para o influenciador político, para o agitador político, a chance é 100%. Porque ele é o cara que está botando a cara a tapa para chamar as pessoas para a rua. E como é que se diz? A ditadura petista vai atrás desse cara com certeza absoluta. Eles já estão fazendo um puta trabalho de monitoramento de rede para pegar agitador. Então, a razão é uma só. Não é para proteger o cidadão, não é para protestar, é porque esse pessoal está com o cu na mão e não tem coragem de agitar protesto. Simples assim. Mas se tiver vazio, se a gente for para a rua, vai parecer... É o que estão tentando vender aqui, ó. Calma que... No dia 7 de setembro fica em casa. Não, cadê? 7 de setembro eu não vou. Tem um que é muito específico. Dia de 7 de setembro. Enfim, não lembro quem foi agora. Aqui, 7 de setembro. Em 2022 fizemos o maior 7 de setembro da história. Em 2023, o 7 de setembro será vergonhoso. E a ideia é que se você for para a rua no 7 de setembro esse ano, você arrisca entrar para dentro da narrativa petista. Eles vão olhar, ó, tá vendo como não era o Bolsonaro que era influente, era o pessoal que vai para a rua, porque o brasileiro sempre foi patriota, viu? O brasileiro é patriota, eles estão indo para a rua para a gente também. A narrativa que esses caras estão tentando vender é essa. Ir para a rua é entrar para dentro da narrativa petista, vai ser vendido pelo governo como se a população estivesse apoiando o regime atual, e o ato de rebeldia, de fato, é ficar em casa. Duas coisas que são balela. Primeiro, porque é muito simples você se prevenir contra essa primeira coisa. Basta você organizar um protesto de rua com algum tipo de identificação. Sabe? Vai todo mundo para a rua de preto, de luto pela República. Não tem como confundir isso como um protesto pró-PT, por mais que os caras tentem distorcer a realidade como eles de fato tentariam distorcer. É só você colocar um identificadorzinho básico, simbólico, que esse problema não existe. Camisa preta, os caras iam surtar porque iam fazer referências ao fascismo e afins, mas foda-se. Eles vão surtar e fazer referências ao fascismo de qualquer jeito, não importa o que a gente faça. Segundo, ficar em casa não é ato de protesto, é acovardamento. Simplesmente covardia. É mostrar para os ditadores que eles ganharam. E é isso que o 7 de setembro desse ano vai ser. Vai ser uma grande mensagem para os nossos ditadores, com o aval da suposta oposição, aliás, organizado por membros da suposta oposição, de que o brasileiro se rendeu à ditadura. Então, não se enganem, não achem que ficar em casa é um tipo de vitória. A gente perdeu, e a gente perdeu por causa da direita covarde, personificada pelo Bolsonaro e pelas atitudes do Bolsonaro, que ao invés de ficar fora do país fazendo oposição, resolveu voltar e ficar na mão do PT e controlar os movimentos de oposição, aplacar os movimentos de oposição.
É uma falta de capacidade de leitura e de preparo intelectual, porque agora que está surgindo mais do que nunca um amplo grupo internacional de países dispostos a acolher e emplacar a narrativa de que a esquerda foi longe demais. Hungria, Sim. Polônia, sabe? O Orbán estava organizando a CEPAC, que é a europeia, foi a estrela do negócio, sabe? O próprio Trump, sabe? Provavelmente uma parceria Bolsonaro-Trump ia ser extraordinária para pensar Pois a é, o política. cara podia ficar exilado na Hungria, caralho. Vai pra Hungria, fica lá com o Orbán. Parece que o Orbán ia deportar político pra comunista, sabe? O Orbán, como a gente mostrou sexta passada, foi preso por comunista. Vai pra Polônia, vai pra algum lugar que ainda tem algum... Nos Estados Unidos, de fato, é complicado, porque é perigo o Biden mandar o cara de volta. Mas, assim, tem vários lugares onde ele podia... Portugal, vai pra Portugal, sabe? Não tem desculpa senão a covardia. Mas é isso, né? O Calcicidade tá falando, mas o brasileiro se rendeu mesmo? Se rendeu. O Double Six tá falando, enquanto liberal for chamado de direita, não vai haver direita organizada no Brasil. De fato, liberal é socialista. Quanto mais cedo a gente entender isso, que liberal é socialista e conservador muito provavelmente é socialista também, só existe uma alternativa à barbárie, se chama libertarianismo. Se chama liberdade e propriedade privada como princípios inalienáveis, direitos inalienáveis do indivíduo, que você não relativiza para nada. Até a gente entender e promover isso, não tem oposição ao Brasil. Sabe? Até que a gente consiga, e é possível que a gente consiga derrubar o petismo nessa década ainda. Como? Com uma ditadura de direita pior ainda. Com o republicanos se articulando para tomar o papel de ditador. Mas a gente não vai ter uma república livre até o brasileiro entender o que é liberdade. E a gente não vai ensinar para o brasileiro o que é liberdade com liberal. Sabe? Com o pessoal falando no direito à propriedade privada e no Estado eficiente que provê educação e saúde. A gente não vai fazer isso conservador, falando em liberdade individual, mas proibindo as drogas, sabe? Não dá, não vai para frente. Os 4 princípios do liberalismo, segundo um certo grupo aí, né, o JL, o SUS, educação pública gratuita de qualidade. Pois é, cara, me mandei. Eu vi essa porra hoje ou ontem. O JL é um negócio extremamente vergonhoso. Não bastava os caras perderem a bandeira de Gadsden. Aliás, não bastava os caras usarem a bandeira de Gadsden. Merecem metralhadora de soco na cara só por isso. Mas perderam a bandeira de Gadsden. E aí eu fui olhar a página dos malucos. Somos a favor da liberdade e da propriedade privada e do sistema, do direito do indivíduo à saúde e das assistências estudantis e caralho, então você não é a favor da liberdade ambiental, da propriedade privada, então. Igualdade de gênero também. Igualdade de gênero, combate à LGBT-fobia, quer dizer, os caras são socialistas, que é o que o liberalismo sempre foi, desde o John Locke, sabe? É socialista fingindo que luta pela liberdade para destruir movimento pró-liberdade individual e pró-propriedade privada. Mas, enfim, de fato, enquanto o Brasil achar que liberdade, liberalismo é direita, não há esperança. A gente precisa comer muito arroz com feijão ainda, precisa melhorar muito a nossa cultura geral e política antes da gente ter alguma esperança. Então, é trabalho de décadas. Sentem-se, apertem os cintos, porque vai demorar. Mas, por enquanto, a intenção, a meta é sobreviver. Depois que a gente sobreviver, a gente dobra a meta, porque o petismo não está facilitando. O STF valida a lei que permite desapropriação de terras produtivas que não cumprem função social. Vamos rebobinar um pouquinho, passo a passo. A gente já tinha uma lei absurda. A gente já tinha uma lei que permitia a desapropriação de terras improdutivas. Como se a propriedade fosse um negócio não transigente, mas como é que se diz? Um negócio temporário. Sabe? Eu tenho essa caneca aqui, mas se eu ficar muito tempo sem beber água, alguém pode vir tomar minha caneca. Eu tenho carro, mas se eu ficar muito tempo sem dirigir, alguém pode vir lá e pegar meu carro. Não está cumprindo, está improdutivo, então a gente expropria. Isso não é propriedade privada.
Se a sua propriedade privada está condicionado a uma autoridade externa dizer que você está utilizando ela, sendo produtivo ou não com ela, você não tem propriedade privada, você tem uma concessão de um órgão público para você utilizar aquele bem, que é o que a gente sempre teve no Brasil. O Brasil não é um país que precisa retornar à propriedade privada. Não é um país que precisa restaurar a propriedade privada. É um país que precisa descobrir e inventar a propriedade privada. Então, a gente já tinha um negócio absurdo. O governo podia dizer que a sua terra estava improdutiva e expropriar ela. O que são dois absurdos condensados em um. O primeiro, o governo é que define se ela é improdutiva ou não. E segundo, às vezes é melhor economicamente você deixar a terra parada. E isso faz parte do seu direito à propriedade sobre terra. Às vezes o mercado não está bom para plantar, deixa ela parada ali 5 anos para ver se o mercado muda. O mercado de produção agrícola, o mercado de terra é um mercado de longo prazo por sua própria natureza. Agora a gente saiu desse primeiro passo, desse primeiro cenário de absurdo, para o absurdo ao cubo. O STF está validando a lei de terras produtivas. Ou seja, você não tem nem mais nenhum tipo de critério objetivo que você possa falar, não, mas eu estou usando a terra, tá sendo plantada, então você não pode expropriar. O que já era absurdo, mas era algum tipo de lei objetiva. Se tem milho sendo plantado aqui, você não pode tomar. Agora o Estado tem um critério 100% subjetivo. A terra pode ser produtiva, mas não está cumprindo a sua função social. O que é função social? Foda-se. É uma palavra que o esquerdista usa porque ele não quer falar, você não está fazendo o que nós do governo queremos que você faça com uma propriedade que a gente graciosamente cedeu para você. Então, é basicamente isso que está rolando. Acabou a propriedade. Qualquer resquício de propriedade privada de terra no Brasil. Começaram os processos de coletivização. Aqueles clássicos processos soviéticos, socialistas de coletivização forçada da terra. Tá aí. Cara, eu acho que eles não, ainda não é a sovietização, não. Eu não acho que eles vão. Talvez eu esteja sendo otimista. Eu não acho que a gente vai ver a estratégia soviética no Brasil no futuro próximo, pelo menos. Eu acho que a gente vai ver a estratégia fascista, à la Mussolini. Porque o socialismo brasileiro sempre copia mais. A gente é um país mais parecido politicamente com a Itália do que com a Rússia. Então, o socialista brasileiro copia muito mais, via de regra, o socialismo italiano, Mussolini e afins. É só ver a CLT, que foi baseada na Carta del Lavoro. Mas qual que é a estratégia fascista? Não é a utilização da arma do Estado. O soviético, ele vai lá e ele te dá um tiro. E aí ele toma o seu negócio. O fascista, ele vai lá e aponta a arma, o fascista italiano, e fala, ó... É que nem máfia, né? Que nem máfia italiana. Que nem máfia, exato. É a mesma tradição. Ele vai lá, aponta e fala, você é livre, você tem propriedade privada sobre a sua terra, mas assim, ó, se não cumprir a função social, você perde. É daí que vem o mito dos meios de esquerda, dos propagandistas de esquerda, de que existia propriedade privada no regime nazista, de que existia propriedade privada no regime fascista. É porque eles, de fato, permitiam nominalmente empresas privadas, desde que elas fossem campeãs nacionais, que seguissem o direcionamento central do governo. Então eu acho que isso vai ser basicamente usado dessa forma no Brasil. Eles não vão sair expropriando e estatizando tudo, que nem é o modelo soviético, que nem é o modelo maoísta chinês. Eles vão sair intimidando o produtor rural e expropriando somente o que sair da linha. Sabe? Se você é um produtor rural e você vai lá e fala contra a ditadura, plau, aí a gente usa a arma, expropria a sua terra porque ela não está cumprindo a função social, dá para algum aliado do governo e manda o recado para todo o resto do setor privado, que a essa altura do campeonato vira um setor estatizado, porque funciona do mesmo jeito. Ou você faz o que o Estado quer, ou o Estado toma. Então você, se quer manter a sua terra, vai fazer o que o Estado pede. Eu acho que é isso que a gente vai ver no futuro próximo. Talvez degenere mais ainda e a gente chegue no Estado soviético, mas no futuro... Você vê o quanto que aquela coisa que a gente até falou da teoria crítica do direito tá enraigada na cabeça desses filhos da mãe do STF. Olha ali o depoimento do relator do processo, o Fachin. É pelo uso socialmente adequado que a propriedade é legitimada. Ou seja, não é pela teoria básica, aquela de misturar seu trabalho
intelectual e exige de forma inequívoca o cumprimento da função social da propriedade produtiva como requisito simultâneo para sua inexpropriabilidade. Puta que o pariu. É papo de liberal. É o que a gente estava falando da UJL. A gente é a favor da propriedade privada desde que ela não seja privada. Sabe? A gente é a favor da propriedade privada desde que a gente possa violar a sua propriedade privada para prover saúde, para prover educação, desde que a sua propriedade privada, entre todas as aspas, cumpra a função social, que como o Joselito 10 mandou aqui, é basicamente não apoiar o Bolsonaro. Essa é a função social da sua propriedade privada, não ser usada contra o regime totalitário sobre o qual a gente vive. E o Double Six tá apontando um negócio legal aqui, que isso, na verdade, em parte, é consequência das bravatas do Bolsonaro, que ficou inflamando o povo num negócio meio demagógico e vendendo o Brasil como algo que era um pouco melhor do que era, vendendo a situação como uma situação mais esperançosa, quando ele devia se aproveitar da sua posição, da sua influência, para mostrar o quão podre era o Brasil e o quanto o cidadão precisava acordar do dia para a noite. Ele tinha esse poder ideológico na mão, sabe? O Bolsonaro estava com o povo na mão, em termos ideológicos mesmo. Se ele falasse, pessoal, estamos à iminência de uma ditadura socialista, se armem, coisas desse tipo, a gente estaria em outra situação agora. Estaríamos em uma situação bastante diferente do que essa, na qual a desapropriação de terras produtivas começa a se tornar a realidade. Por que será, visto que o STF está votando para coisas maravilhosas como desapropriação de terra produtiva de inimigo do governo, por que será que o Lula e o Flávio Dino também estão defendendo voto secreto no STF? Para frear animosidades contra órgão. Vamos digerir essa frase, destrinchar essa frase. O povo brasileiro está puto com o STF por causa das ações do STF. Logo, para proteger o STF, vamos esconder as ações do STF do povo brasileiro. Caralho! Qual que é o resquício? Como é que o esquerdista consegue ver isso e falar, democracia? Não, e tu sabe que a melhor foi a complementação do Flávio Dino, porque se fosse só o Lula falando isso, você pensar, ele fala ali, joga, depois os ministros dão uma abafada, dão uma segurada. Não, mas o Flávio Dino reiterou, ratificou essa ideia. Porque, inclusive, ele quer se lançar como ministro do STF, está disputando com o Bessias. Tá com cara de ministro do STF, como disseram os jornalistas, acho que foi da CNN Brasil, da Globo. Da Globo, da Globo. Você acha que eu tenho cara de ministro do STF? Você tem cara de ministro do STF, aquela puxação de saco, só faltava sacar o pau do Flávio Dino e chupar em rede nacional. Puta que o pariu. Teria que achar primeiro, né? Hã? Teria que achar pois primeiro, né? Perigo quebrar o pescoço com a porra do peso ali da haverá uma super live do Bolsonaro de duração, né? Umas 10 horas você vai achar. Né? Pois é. mas detalhes à parte. Detalhes pequenos à parte. Detalhes pequenos à parte. O Flávio Dino, ele tava querendo. É importante digerir a simbologia que esse pessoal tá usando. Porque o esquerdista, ele é mestre em fazer isso. Como o eleitor esquerdista é macaco, essencialmente, assim, é um pessoal que não tem mesmo a capacidade cognitiva muito desenvolvida, de forma geral, eles gostam de usar símbolos que fazem algum sentido e que tem algum fundo bom para promover exatamente o contrário daquilo. E é isso que eles estão falando, é por isso que eles estão usando voto secreto, porque voto secreto para o povo é muito bom. Voto ser secreto no Brasil, para a população eleger o líder, é maravilhoso, é essencial para uma república. Por quê? Porque sem o voto secreto, você abre espaço para as elites políticas coagirem a pessoa e você ter voto de cabresto. Se o voto não é secreto, se o governador consegue olhar ali, o Lucas votou contra mim, ele consegue usar essa informação e a sua posição como governador para fuder com a vida do Lucas. É para isso que serve o voto secreto do cidadão. É para subjugar o poder público ao poder popular, ao povo, à vontade do cidadão, à vontade do indivíduo.
O princípio da publicidade no poder público serve para a mesma coisa. É exatamente por causa do mesmo princípio que o voto, seja no Senado, seja no Congresso, seja no STF, jamais pode ser secreto. Porque senão o eleitor não sabe o que está sendo feito com o poder que ele delegou. Aquela que supostamente delegou, né? Hoje em dia não delega mais porque a gente vive em ditadura. Até por isso que está se discutindo abertamente o voto secreto no STF, porque isso não se faz em democracia. Isso é coisa da época da União Soviética. O povo não precisa saber o que a gente está fazendo, sabe? Depois o povo vem falar da Rússia. Pelo menos aqui o voto ainda é aberto no servidor público, sabe? O russo, com todos os seus defeitos do sistema político, ainda tem o direito de odiar os seus líderes. No Brasil, a gente vai perder até esse direito, porque a gente não vai saber o que o ditador tá fazendo, sabe? Vai sair ali, ó. O STF aprovou por 7-4. Tá, mas quem que são os 7, quem que são os 4? Quem que fez a merda? Não sei. E aí isso provavelmente vai se expandir para o Congresso e para o Senado também, sabe? Esperem, porque se agora o voto vai ser secreto para o STF, para frear animosidades, ele em breve vai ser secreto também para o Senado e para o Congresso, para frear animosidades, porque o povo não tem o direito de ter animosidade contra o seu líder político, de se arrepender ou ficar puto com a pessoa que ele colocou numa posição de poder. Massa, massa. E tem um outro fator também que eu ia comentar, que o talvez futuro ministro do STF, Flávio Dino, falou que não só isso é um modelo, ainda tentou usar os Estados Unidos como exemplo de que isso é uma atitude feita nos Estados Unidos também. Pois é, maluquice. Todos os votos do STF americano não só são abertos, como precisam, ao contrário dos nossos votos, ser bem explicados e como é que se diz? E fundamentados. Por quê? Porque a lei americana é baseada em jurisprudência, é baseada em decisão judicial, não é baseado em lei passada pelo legislativo. O legislativo é secundário, o judiciário é primário. Então, aqui no Brasil, o pessoal do STF, eles, em teoria, fundamentam as suas decisões. Eles escrevem um negocinho ali. Só que é um negocinho que não precisa fazer nenhum sentido, não faz nenhum sentido, porque a gente não tem uma Constituição que faça sentido. O cara pode escrever qualquer porra ali, que nem... cadê aqui? Ele pode escrever coisas... Função social da propriedade? Função social da propriedade. Não, vamos pegar o específico. Ele pode escrever coisas como... pelo uso socialmente adequado que a propriedade é legitimada e que, portanto, ela exige de forma inequívoca o cumprimento da função social da propriedade produtiva como requisito simultâneo para a sua inexpropriabilidade. Sabe, ele pode escrever merdas como essa, porque a Constituição brasileira é uma não-constituição. Ela fala de propriedade privada, fala de função social, então ele pode fazer o que quiser. Nos Estados Unidos, não. Não só o voto do STF lá é público, como a fundamentação da decisão vai definir a legislação futura. Então, ele tem que ser muito bem fundamentado para manter os princípios constitucionais vivos. Isso faz parte do sistema político e jurídico dos caras. Então, é Flávio Dino mentindo em rede pública, né? Nada de novo, basicamente. Sim, mas o pessoal vai validar essa informação? Não vai. A imprensa ajuda a propagar a ideia de que tem sistema privado nos Estados Unidos. Sabe, já não tem sistema estatal de saúde, estatizado de saúde, sabe? Não. É privado. Por isso que funciona pra caralho. Mas vamos finalizar Brasil com a cereja no bolo. Senado promove nessa semana a discussão sobre a nova lei do impeachment. Spoiler, vai passar. It's working. Vai passar a lei do impeachment. Lei do impeachment que inclui o enquadro de fake news contra as instituições como uma ofensa que leva a impeachment. Vamos traduzir isso para o bom português. Você já tem órgãos do Estado, o Deep State brasileiro, essencialmente, que vai ser o tema do Cataláxia da semana que vem, ora. O Deep State brasileiro define o que é a narrativa aceitável. A gente já não tem liberdade no Brasil, nunca teve liberdade de expressão no Brasil, agora já está com um policiamento orwelliano do que é que pode ser expressado ou não, mas você tem os membros do governo, da classe política, decidindo o que é aceitável ou não no Brasil para você expressar, certo? Você tem um discurso da esquerda, da direita, e você tem todo o resto que não pode ser falado, sabe? Agora, esse mesmo aparato de Ministério da Verdade
vai ter mais poder que o presidente. É um instrumento de perpetuação do Deep State, que é isso que o Deep State faz, ele se perpetua no poder. A classe política gosta de se perpetuar no poder. Agora, se você tem um outsider, se você tem aqui o intervalozinho de discurso aceitável, se surge um cara aqui que fala, não, eu discordo disso aqui, os meus argumentos são esses e eu gostaria de ser eleito pela população. E a população fala, esse cara faz sentido, vamos promover ele à presidência. Esse pessoal pode falar, fake news. Pega esse cara que o povo escolheu e tira, porque ele fez fake news contra as instituições. É isso que vai acontecer. O Ministério da Verdade vai ter mais poder do que o povo brasileiro, abertamente, até na escolha do presidente. Parabéns a todos os envolvidos. Prepping. Comprem terra, comprem capital produtivo, comprem ouro e prata. É só o que a gente tem a dizer a essa altura do campeonato. Mas, but, é isso que a gente tem no Brasil de hoje. Band-aid tirado e hoje sobrou tempo para falar do resto do mundo, pelo menos. Antes da gente entrar no nosso bloco internacional, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer, vocês já estão ajudando, mas continuem, por favor, ajudando a gente a crescer, compartilhando o nosso conteúdo com mais gente, até a gente ser preso. Essa é a intenção que a gente tem aqui no programa, é ser preso porque a gente é masoquista mesmo, não sei porque a gente faz essa porra, não estamos ganhando dinheiro, é mais por questões de sanidade mental mesmo, porque se a gente não falar e não tiver alguém falando a verdade... É terapêutico, pra mim é profundamente terapêutico fazer o Cataláticos, assim. É bem terapêutico. Vazão. Pois é. Se não tem ninguém falando a verdade, o mundo fica mais distópico do que já é. A gente começa a viver na mentira mesmo. Então é por isso que a gente faz. Não é por uma real esperança de não ser preso e ter sucesso nessa bagaça, mas enfim, ajude a gente a não ser preso, quer dizer, ajude a gente a ser preso e a crescer e a talvez conseguir mudar alguma coisa e faça a gente crescer. Compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, fale de outras pessoas da gente que pode gostar, gente que pode não gostar, não existe publicidade ruim. E siga as nossas outras redes sociais, estão todos aqui, e dá uma graninha, a gente gosta de dinheiro, se vocês quiserem, quanto mais grana vocês doarem, melhor para nossa causa, porque a gente não tira essa grana que vocês dão, a gente bota para promover corte e alcançar mais gente. Mas vamos para o nosso bloco internacional, começando pela disputa Estados Unidos e China ali para supercondutores. Contexto antes das notícias. Todo o problema de Taiwan é que Taiwan é o grande produtor de supercondutores do mundo, é o grande produtor de chips de última geração do mundo. Então, é uma ilhazinha que está ali do lado da China, por razões de fracasso ocidental, por razões de hiperregulamentação ocidental, os produtores de chips foram para lá, sabe? A mesma razão pela qual Singapura é um lugar economicamente próspero, a mesma razão pela qual os Emirados Árabes são um lugar economicamente próspero e, em uma escala diferente, a China. O Ocidente começou a se regulamentar, a regulamentar o seu mercado, perdeu produtividade e o produtor foi para outro lugar produzir. Não é como se os taiwaneses tivessem desenvolvido a tecnologia de chips. Isso veio dos holandeses. Só que como a Holanda faz parte da Europa, que é um bando de social-democracia safada, os caras tiveram que ir para Taiwan produzir. Só que agora estão na beira da China e a China arrisca tomar o tempo todo Taiwan e eventualmente vai tomar essa bagaça. Mas por que isso é um problema para o Ocidente? Porque a gente precisa de chips para as nossas coisas. Então, se a China toma Taiwan, os Estados Unidos e a Europa, a gente em tabela no Brasil fica na mão da China para qualquer tipo de chip de última geração. Esse é o contexto, essa é a raiz do conflito ali em Taiwan. O que está acontecendo agora? A Gina Raimondo, a secretária de comércio do Biden, veio a público, depois do Biden já falar que os Estados Unidos está comprometido militarmente com Taiwan e os caras passaram em lei, se eu não me engano, no programa de ontem a gente noticiou isso, que os Estados Unidos vão fazer interferência direta em Taiwan, vão botar soldado americano em Taiwan se a China tentar invadir. Na esteira disso, a Raimondo veio a público mesmo falar que os Estados Unidos estão abertamente tentando enforcar a capacidade militar chinês e vão limitar a venda de supercondutores para a China. A China, por enquanto, era um dos lugares que comprava
supercondutor e chip de Taiwan. Como todos os lugares do mundo, ela precisa daquela tecnologia ali. Uma das raízes do problema de Taiwan é que a China está na mesma posição dos Estados Unidos. Se eles perdem Taiwan de vez, eles ficam na mão dos Estados Unidos para ter chip. Os Estados Unidos está agora falando que vai abertamente usar isso como arma. Vai ser uma nova forma de sanção para que a China não tenha acesso a chips de última geração e o exército chinês não se desenvolva e permaneça abaixo do americano. Não acho que ele já está abaixo do americano. Sexta-feira, no nosso React, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Tem uma entrevista muito boa com o McGregor, um militar americano trumpista que, enfim, ele vai explicar para vocês melhor do que a gente o estado do exército americano agora. Mas qual é o problema? Aliás, há um problema? Parece uma coisa razoável a se fazer. Finalmente, acabar com a capacidade militar chinesa, restringindo a exportação de chip. Parece razoável. Na China não tem que ter chip mesmo, não tem que ter exército, tem que existir aquela aberração política e cultural. Então, qual é o problema? O problema é que não vai funcionar. O problema é que isso era para ter sido feito há 40 anos atrás, na década de 80 e 90, quando a China estava começando a se modernizar e a se integrar com o mundo de forma comercial. Naquela época, dava para impedir a merda. Naquela época, dava para fazer isso e, de fato, a China não desenvolver tecnologias de chip e não desenvolver um exército que ameace o Ocidente, o resto do mundo. E é aquela coisa. Desculpa interromper, mas tem uma questão que é fundamental, porque enquanto... como é que foi acontecendo? O chinês não é criativo como a gente observou. Como já destacou muito bem, inclusive citando o Nicholas Wade, né? Acontece que a capacidade criativa ocidental foi se degenerando e os níveis foram meio que se equiparando, porque na medida que se tinha uma cacetada de empresas ocidentais que foram para lá e os chineses copiaram e aperfeiçoaram aqueles modelos que eles aprenderam a copiar, você teve a contraparte ocidental cada vez mais corrompida, então você não tem a promoção. O empresário criativo ele tem que fazer muito mais esforço comprando político para conseguir sobreviver. E ele, muitas vezes, tem aquele temperamento que é incompatível com alguém que é especializado só nessa... sabe? E saber navegar dentro do mundo político. São dois tipos de inteligência que... Você tem tipos raros que conseguem ser extraordinariamente criativos e ter uma inteligência política para poder navegar no establishment. Isso existe, mas é raro. Mas, frequentemente, você não vê essas duas andando junto, essas duas coisas andando junto. Ou então o cara é criativo e ascendia por ser um Hank Reardon da vida real, um Howard Roark da vida real, digamos assim, e aí conseguia, pela sua capacidade inventiva e visão de negócio mesmo, conseguir ascender no mercado. Só que a maior parte dessas pessoas foram varridas do processo produtivo ocidental porque a economia ficou muito parecida com a economia chinesa. Sim. E aí você vai copiar o modelo político chinês, é melhor produzir na China, com mão de obra escrava barata, basicamente. E com um político mais fácil de comprar. Sabe, um político que está sendo vendido no atacado e não no varejo, como é no Ocidente. Sim, e principalmente também, não tem como ganhar da China nos termos em que a China joga. Sim, a gente falou disso mais, foi semana passada, a Cataláxia sobre a China ou retrasada? Retrasada. A Cataláxia, 15 dias atrás, a gente explicou bem o que é esse bicho China. Mas existe uma razão ainda mais óbvia pela qual isso não vai funcionar. Não é só porque a China já tem tecnologia para, por exemplo, criar um fundo, já tem um monte de chinês que aprendeu no Ocidente como é que funciona física e engenharia, e agora eles podem só investir dinheiro e pegar esse pessoal para aperfeiçoar as tecnologias, que é o que o Ocidente vai tentar fazer também. Mas uma razão muito, muito, muito mais simples pela qual isso não vai funcionar. O mundo já desenvolveu, principalmente com essa situação da Rússia, tudo que ele precisa para burlar toda e qualquer sanção americana. Eu tô morando na Rússia aqui e as únicas empresas ocidentais que saíram da Rússia foram as empresas de menor porte. Empresa grande e principalmente coisas que o Estado russo faz questão que chegam. O que acontece quando os Estados Unidos vai e impõe uma sanção dessa? Fala, não pode vender supercondutor para a China. O que acontece? Você acha que a pessoa que estava vendendo supercondutor para a China vai parar de vender?
Não, ela vai vender para alguém na Índia. E alguém na Índia vai vender para a China. E a China compra um pouquinho mais caro, mas como o dinheiro deles é infinito, eles imprimem dinheiro sem nenhum tipo de auditoria externa, foda-se. Ou então ele vende para alguém na Turquia vende para a China. É isso que está acontecendo aqui na Rússia. Sabe? Ah, sanção, ainda tem tudo, basicamente. Se não tem empresas que de fato escolheram sair, né, por decisão interna, tipo o McDonald's, e a Guinness, infelizmente, não tem Guinness aqui. É a única coisa que me faz falta por causa das sanções é que é a melhor cerveja do mundo. Mas todo o resto você acha, sabe? Só que você acha um pouquinho mais caro, por quê? Porque alguém nos Estados Unidos vende para alguém na Índia ou na Turquia, alguém na Índia ou na Turquia vende para cá. E como é que se diz? Quando é alguma coisa, isso é para mim, que sou consumidor, que sou ralé, que sou plebe, para o Estado russo, essa sanção não faz diferença nenhuma. Sabe? A mesma coisa para o Estado chinês. O Estado chinês que quiser supercondutor, vai conseguir supercondutor por meios secundários, por meios indiretos. Mas, além dessa guerra de chips, o que a gente tem para vocês de notícia? A Europa se degenerando a nível de terceiro mundo. A gente já está mostrando a decadência europeia em termos políticos para um lugar de terceiro mundo. Sabe, a liberdade de expressão já acabou, você tem um monte de gente, jornalista sendo detido na Inglaterra, coisas que eram impensáveis há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, sabe? A gente já tem gente sendo multada e ameaçando ser presa por falar mal de político na França, sabe? Já faz meses que a gente mostrou a francesa aqui sendo perseguida pelo Macron, multada em dezenas de milhares de euros porque xingou ele no Facebook, sabe? Isso já é o tipo de coisa que está acontecendo na Europa, a degeneração política a nível de terceiro mundo. Agora a gente começa a ter a degeneração material para níveis de terceiro mundo. Talvez a coisa mais óbvia seja essa aqui, sabe? Na França, os consumidores estão sendo forçados a cortar o consumo de bens essenciais. Essenciais. A primeira coisa que acontece, e aliás, as crises europeias, quando você vai falar, a crise do euro, a tragédia do euro, a crise europeia ali de 2000 e... Quando a crise do euro? 2010, sabe? Não era crise. Era uma crise por padrão europeu de consumo, mas assim, a crise europeia é que ao invés de tomar 2 taças de vinho por dia, você toma uma, sabe? Você corta, eu não vou usar tanto perfume. Eram os artigos de luxo que eram cortados. Sempre. Tanto é que o brasileiro adorava a crise na Europa, porque você vai para a Europa, tá tudo mais barato porque o país está teoricamente em crise, mas a vida continuava maravilhosa. Agora não. Agora você já está tendo em países como a França cortes de bens essenciais. O pessoal está consumindo menos leite, o pessoal está consumindo menos queijo, o pessoal está consumindo menos vinho, o pessoal está consumindo menos pão, coisas básicas, carne principalmente, coisas básicas que o indivíduo precisa para sobreviver, estão começando a ser cortadas. E como se não fosse o suficiente, qual que é a resposta do governo francês? Congelamento de preços e a proibição de promoções. Eles, por enquanto, estão fazendo um congelamento de preços nas escondidas. Eles estão chegando para as grandes corporações, falando, pessoal, é o seguinte, nós não... a estratégia fascista, de apontar a arma, que é diferente da soviética, de usar a arma. Sabe? O Estado chega ali para a empresa e fala, Nestlé, porra, você sempre foi brother nosso aqui, você cresceu com as proteções e subsídios do governo francês, então é o seguinte, segura o preço aí, eu sei que você vai ter prejuízo, eu sei que isso não vai ser bom para o seu balanço de pagamento, você precisa reajustar o seu preço, o processo de mercado tem as suas pressões e demandas, mas, né, e você sempre cresceu com a gente, então segura o preço aí. O problema é que, cara, eventualmente a realidade não deixa. A Nestlé quebra, a Unilever quebra, a Pepsi quebra. Então, o governo francês está pistolinha porque as empresas, algumas das empresas, não estão obedecendo às regras informais do governo francês.
O governo francês está falando, segura o preço, você está falando, cara, não dá. Se a gente segurar o preço, a gente quebra. E o governo eventualmente vai falar, então a gente vai segurar para vocês. É isso que a gente vai ver nos próximos 15 dias no máximo na França. Lei de congelamento de preço. Como se isso não fosse o suficiente, eles proibiram promoção de bens não essenciais. Aí o pessoal não está comprando o bem essencial. Qual que é a solução para isso? Proíbe eles de comprarem, dificulta eles de comprarem o bem não essencial, que inclui produtos de limpeza. Tá? Bem não essencial não é só perfume, é sabão em pó para lavar roupa. Sabe? Proíbe eles, dificulta o acesso a esses itens, que aí o francês vai para o fede mesmo, vai feder um pouco mais e pelo menos foca em comprar pão. Isso que é o que a gente dentro do Estado acha que ele deve fazer, ignorando as vontades dele mesmo. Então eles passaram uma lei, se eu não me engano, entra em vigor em março do ano que vem, que simplesmente as lojas não podem fazer promoção para bens não essenciais. Você não pode vender promocionalmente ou tem um limite, alguma coisa assim. Você só pode fazer promoção até 20% do preço, mas assim, mais de 20% você está incentivando as pessoas a comprarem bens não essenciais quando elas estão precisando comprar bens essenciais, como se a pessoa fosse um completo incapaz de tomar suas próprias decisões econômicas e como se o problema econômico não viesse justamente do controle econômico. Mas beleza, França, né? França sendo França. Bom, aqui está um exemplar já do que é a atitude mercadante, né? De ficar controlando o preço. Pois é. Mas vamos dar uma olhadinha na... Estamos falando da França e a Europa como um todo. Às vezes é um problema da França, né? Ah, não. Já está caminhando para 1 milhão o número oficial de pessoas sem teto, de mendigos na rua da Europa. E aí você fala, putz, de fato, é complicado esse negócio de crise econômica, né? As pessoas ficam incapazes de pagar o aluguel. Não é só isso. Sempre que o Estado Europeu de Bem-Estar Social está envolvido, a história é muito pior do que parece. Além da crise econômica, eles proibiram o reajuste de preços na Europa inteira. Em certos lugares é pior. Na Irlanda, por exemplo, no Reino Unido em geral, tá pior do que no resto da Europa. Mas você está tendo regulações excessivas no mercado imobiliário. Então, no meio de uma crise, você está proibindo o empresário de reajustar o preço. Você está proibindo o dono de apartamento de aumentar o preço de aluguel, como é que se diz? De sucatear o seu produto para vender mais barato, sabe? De criar estratégias para continuar dando casa para o pessoal. Não, eles proibiram o reajuste de preço, porque se você aumentar o preço, é preço abusivo, o aluguel é abusivo, então o que é que o cara faz? Foda-se, não vou alugar, o apartamento fica parado. E aí você tem crise no mercado imobiliário. Eles proibiram o sucateamento, regulamentaram, falaram que se você é um landlord, se você é alguém que está alugando um apartamento e você não está oferecendo o que nós, o Estado, consideramos condições mínimas para que uma pessoa viva, independentemente da vontade da pessoa e sua, sabe? Independente do fato de ser uma troca voluntária acordada pelas duas partes. Se não está de acordo com os nossos padrões, você pode ser processado por estar oferecendo condições desumanas de moradia. É melhor que o cara fique na rua mesmo, porque a rua... É aquela coisa. E aquela coisa, para quem cresceu, né, com a nossa idade, eu tenho 27, o Bill tem 28, quem estudou no ensino fundamental e médio dos anos 2000 cresceu ouvindo o welfare state europeu como um grande caso de sucesso. De sucesso, sim. Mas existe uma terceira razão também. Além dessas duas, isso é um negócio que eu vi nos Estados Unidos, porque a mesma tendência está acontecendo lá, ainda em menor escala. Cara, os direitos de invasor de propriedade estão gigantescos. Eu lembro, eu tive minha situação lá nos Estados Unidos é que eu alugava a casa do dono, do governo chinês, essencialmente. Eu alugava a casa de um fantoche chinês que tinha comprado território imobiliário, bem imobiliário nos Estados Unidos, e eu realugava ela
para mais 3 ou 4 pessoas que moravam na casa comigo. Teve um maluco que parou de pagar. Simplesmente decidiu que não ia pagar, começou a roubar coisa dos outros, e aí eu, vou expulsar o cara. Eu, como o indivíduo que estou alugando para ele, na terra da propriedade privada, tenho esse direito, não é mesmo? Não. Os caras estão passando e continuam passando, e na Europa é muito pior do que nos Estados Unidos, um monte de lei que impede você de lidar com inquilinos problemáticos. O inquilino tem soberania sobre a sua casa. Então, é complicado, tive que tirar o cara no soco, porque se fosse depender da lei californiana, o cara não ia sair da casa. E tá muito pior na Europa. Você combina essas 3 coisas, não poder reajustar o preço, não poder lidar com o inquilino e não ainda ficar sobre o jugo do Estado, se ele vai julgar que você está dando condições de vida apropriadas ou não, o pessoal tranca a porta e fala foda-se, não tem casa mesmo e fica aí na rua. Então, é isso que está acontecendo na Europa. Ao mesmo tempo, você já está tendo perseguição de liberdade de expressão a nível terceiro-mundista também. Sabe? Isso aqui é coisa de soviético mesmo, é coisa de esquerda socialista pesada, e está vindo de onde? Do novo membro do mundo civilizado, do mais novo membro da OTAN, do país pelo qual o Ocidente está arriscando uma guerra mundial, uma escalada da a Terceira Guerra Mundial, a Finlândia. Na Finlândia, você está tendo um membro do parlamento, o Päivi Räsänen, eu não sei como é que exatamente pronuncia, e um bispo, um membro do parlamento e um bispo sendo processados por publicar e escrever um livretinho falando o quê? Que a gente deve exterminar judeus? Falando que a gente deve chutar cachorro na rua? Não, falando que o casamento natural cristão é legal. Isso aparentemente é homofobia, é extremismo de direita, é um perigo à democracia e os caras têm que ser processados na Finlândia. A Finlândia, que não só é um novo membro da OTAN, como é parte dessa maravilha escandinava, né? É um país da social-democracia que deu certo, norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Finlândia, que é o que os liberais reivindicam como liberalismo com responsabilidade social. Pois é. Toma aí o liberalismo com responsabilidade. Você não pode mais falar que casar é legal. Casamento hétero tradicional tem as suas vantagens. Uma instituição que foi selecionada ao longo de milênios, de dezenas de milênios, quiçá centenas de milênios, não é legal. Mesmo assim, os caras vão fazendo a defesa mais tosca possível, sabe? É liberdade de expressão. Simples. Sim. Se você tá se regredindo ao nível macaco, que você não consegue ver um livro e aquilo te agride existencialmente, é porque o problema tá com você e com os legisladores que adoçam essa atitude histérica, não é com um livro, não é com dois malucos escrevendo um livrinho ali. Pois é, e é uma pena, cara. A Finlândia tinha uma cultura tradicionalmente legal, eles eram um tipo interessante de viking, eles eram famosos por matar comunista, sabe? Era a Finlândia, que, se eu não me engano, que tinha aquele fantasma branco, né? O cara que... O sniper... que matou 500 soldados comunistas, e tem uma das melhores frases do mundo. E o cara fala, cara, mas como é que você se sente matando tendo matado mais de 500 pessoas? E o cara fala, pessoas? Não, nunca matei nenhuma pessoa. Eu só matei comunistas, sabe? É um lugar que tem essa cultura, é um lugar que está ali próximo do norte da Rússia, próximo da República de Novgorod, que foi talvez o único experimento republicano interessante, mais livre da história da Rússia. Foram os últimos caras a cair para a invasão mongol. Eles têm um negócio interessante ali em cima em termos de cultura, só que foi pro saco. Foi pro saco com interferência europeia. A gente viu que esse movimento pan-europeu financia pesadamente a esquerda finlandesa e leva à ascensão desse tipo de gente que persegue bispo e persegue parlamentarista por defender coisas óbvias. A diferença da esquerda ocidental dos soviéticos era uma diferença de disputa pela fatia do bolo, mais do que de natureza. Os dois são projetos autoritários, a gente já tratou algumas vezes aqui, inclusive, de que a Segunda Guerra Mundial foi um grande palco de diferentes pequenos experimentos autoritários disputando-se uns com os outros,
sabe? Sim. E a consequência natural é essa aí. Agora deu o fim da Guerra Fria, deu aquele giro de 180, né? Agora os países que eram comunistas, assim, estão do bloco São mais soviético. conservadores. E os países anteriormente conservadores, mais fascistas, estão soviéticos. É maluquice. Mas é o que tem para hoje, né? O Double Six está com um comentário legal no chat aqui. O problema original é alimentos caros. A solução estatal é falta de alimentos. O problema original é o aluguel caro. O problema estatal é a solução estatal é a falta de aluguel, é a falta de imóveis para locação. Cara, isso não é só uma coisa que está acontecendo. Isso é um princípio geral da economia que a escola austríaca já identificou faz muito tempo, faz décadas e décadas e décadas, sabe? Toda solução estatal para um problema é pior do que o problema original necessariamente por causa da natureza do Estado. E normalmente ela é feita para um problema cuja raiz é uma intervenção estatal anterior. Então, a razão pela qual a gente tem problema na vida, basicamente, óbvio, existem problemas naturais, sabe? Sei lá, teve um furacão e fudeu uma cidade. Existem esse tipo de problemas. Sabe? Teve uma seca. Mas esse tipo de problemas são extremamente mitigados pelo mercado e pela tecnologia que a gente tem hoje. Problemas sistemáticos sempre têm a sua origem no Estado. E aí você tem um ciclo vicioso, onde o Estado ele cria um problema, sabe? O Estado criou o problema original de alimento caro, regulando a economia e criando uma guerra, e o Estado vai solucionar esse problema. Ele cria uma solução que é pior que o problema. E aí o Estado vai ter agora um congelamento informal de preços e, portanto, você vai ter menos itens na prateleira. O que vai acontecer? Essa vai ser a situação agora. E o Estado vai criar uma nova solução para esse problema, que provavelmente vai ser o congelamento oficial de preços, e vai causar mais escassez ainda. É isso que o Estado faz. Isso é a natureza do Estado e do estatismo. Então, não é só um negócio que a gente está vendo agora, isso já está muito, muito bem documentado e explicado ao longo do século passado. Sabe? É um problema que a gente só tem porque nego não lê mesmo. Se nego estudasse o mínimo, se a gente tivesse o mínimo de ensino de economia para a população normal, para a população média, isso não aconteceria. Temos também, enquanto tudo isso acontece, vamos dar uma acelerada que está chegando no nosso tempo. Enquanto tudo isso acontece, enquanto o sentimento econômico na zona do euro cai para menos 21, um recorde, e é puxado pela Alemanha, óbvio que é puxado pela Alemanha, e provavelmente pela França também, a Alemanha está se sabotando. E basicamente falando, olha, a nossa crise energética não está ruim o suficiente, então a gente quer acabar com o resquício de energia nuclear que a gente tem. É basicamente isso que a Alemanha está fazendo, porque é isso que o alemão faz, porque é uma raça miserável. Não, não vou deixar margem para interpretação. O problema não é a raça, é a cultura. Mas é um país miserável, uma cultura maldita. Ao mesmo tempo, enquanto toda essa crise e essa autossabotagem está acontecendo, os caras querem, porque querem, expandir. É aquele negócio, você não está conseguindo tomar conta da sua casa, você quer comprar uma outra para tomar conta? Sabe? Você não está conseguindo pagar o seu condomínio, a sua solução é alugar outro apartamento? Não faz nenhum sentido. Mas o Josep Borrell, o secretário da União Europeia para Foreign Affairs, para assuntos estrangeiros, para política externa, basicamente está falando que eles vão estão fazendo, pretendem até 2030 incorporar 10 países na União Europeia, incluindo a Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia, que não ia entrar para a OTAN, né? Era tudo teoria da conspiração russa. Nunca quisemos que a Ucrânia entrasse para a OTAN. A Rússia está comprando uma briga de graça por paranoia. Pois é, não só vai entrar para a OTAN, mas vai entrar para a União Europeia. Então daí vocês tiram. E além da Ucrânia, eles querem botar países maravilhosos lá, como a Albânia, famosa por traficantes de armas e zoófilos e tráfico de pessoas. A Bósnia, famosa por ter um QI mais baixo da Europa. Kosovo, famoso por guerra civil. E Montenegro e Sérvia, que são de fato decentes. E Macedônia do Norte, que nem famosa é.
sabe? Macedônia é famosa por Alexandre o Grande e só, basicamente. Mas esse é o plano da Europa para sair da crise. É pegar mais países, em teoria, menos desenvolvidos, porque esses países, os Balcãs, estão cada vez mais, por comparação, melhores do que a Europa, mas eles vendem para países como a Sérvia, que ainda tem recurso natural e uma indústria minimamente funcional, que, olha, entra para a União Europeia, é legal, é legal. Aí eles entram e a União Europeia vai parasitar esses países em termos de recurso natural. O que eu tenho para te oferecer, né? É aquela coisa assim, recurso natural, um monte de commodities, etc. O que me oferece em troca? Toma esse papel lastreado em dívida aqui, burocracia e fraude. Uma pica, basicamente. Eu não tenho. Essa é a oferta da União Europeia para esses países. E o pior é que a classe política vai cair, porque a oferta real da União Europeia é suborno para político. Sabe? É isso que os caras se especializaram em fazer, é isso que eles fizeram com a Finlândia, é isso que eles fizeram com a Ucrânia, é um modus operandi desse pessoal centralista da Alemanha e da França que está tomando conta da Europa inteira e que só bate de frente com o Orbán e com o Mateusz lá da Polônia, sabe? É o caminho que eles estão tomando. Ao mesmo tempo, em que a Europa vai tá bem das pernas, assim, tá cheio de dinheiro para gastar, eles estão planejando transferir 5 bilhões por ano por 4 anos em armas para a Ucrânia. A Europa está numa situação onde eles não conseguem alimentar o seu povo, o seu próprio povo, eles não conseguem controlar suas fronteiras, eles estão com a crise de indigentes e mendigos sem teto, eles não estão conseguindo produzir arma para eles mesmos, mas eles vão mandar 5 bi em armas para a Ucrânia por ano, por 4 anos. Cara, é mentalidade de viciado, sabe? É a mentalidade do alcoólatra que tá ali já com todo amarelão de cirrose e fala, não, mas foda-se, vou beber mais. É a mentalidade de todo drogadicto. É essencialmente a forma como a União Europeia age, como a classe política de Bruxelas age. Maravilha, vai dar super certo. Mas a gente não vai terminar deixando vocês na mão. Isso aqui não é Doom Porn. Isso aqui não é programa de desgraça. A gente gosta sempre que possível de trazer notícia boa para vocês e pelo menos terminar o programa com algumas notícias boas. As de hoje são mais ou menos. O dia não tá bom, não, mas assim, separamos duas minimamente interessantes. A primeira é que, apesar de ser só o Orbán e os poloneses que estão batendo de frente com a União Europeia, principalmente só o Orbán, a Polônia ainda bate de frente de um jeito mais diagonal, digamos assim. A Itália, pelo menos, está fazendo alguma coisa interessante. A Meloni, por mais que seja limitada por ser descendente de fascista, ser meio conservadora, quer dizer, meio não, ser uma política conservadora, não exatamente afeita à liberdade, mas afeita ao antissocialismo e ao conservadorismo, pelo menos ela está tomando o caminho contrário da Alemanha. Enquanto a Alemanha está cometendo suicídio energético, abrindo mão da única coisa que eles não dependem da Rússia, que é urânio, basicamente, a energia nuclear, porque gás natural e petróleo eles dependem da Rússia, eles dependem principalmente dos sheiks noruegueses, basicamente, do pessoal do gás natural e do petróleo da Noruega, por isso que eles têm tanta influência na política europeia, mas não é o suficiente, eles precisam pegar do inimigo geopolítico deles. Então, assim, a Alemanha está suicidando o seu regime energético. A única coisa que eles não dependem da Rússia era o urânio mesmo. E carvão, mas em carvão, a Europa vai queimar carvão? Faz muito sentido, eles não se permitem fazer isso, porque polui demais e a mãe terra vai ficar chateada com a gente, vai mandar tempestade e verão quente demais. Mas ela mandar tempestade os paquistaneses para ficar queimando floresta. Pois é. Urânio, eles agora estão cometendo suicídio, mas a Itália, pelo menos, está indo no caminho contrário. A Meloni está falando, olha, não, nuclear é o caminho, sabe? Vamos expandir o nosso investimento em energia nuclear, que já não é tão legal, investimento estatal, mas vamos
buscar uma solução ao problema energético. E vamos fazer isso através do meio nuclear, que é, de fato, talvez a melhor forma de energia que existe em termos de custo-benefício e externalidades. E essa aqui já é melhorzinha para a gente terminar o dia. O Netanyahu quer a deportação imediata de todos os eritreios do país depois da violência. Eu quero aproveitar e já complementar a pergunta do Moisés Ribas. Ter o passaporte europeu que seduz, não seria isso? Referindo à questão anterior da União Europeia e tudo, agregar novos 10 países, né? Pô, se conecta indiretamente com essa notícia, porque a quantidade de pessoal da Eritreia que tá trocando porrada entre si em território europeu é absurda, só supera, sei lá, alguns casos tipo sírios que se esfaquearam por causa de casamento por dote. Tudo isso está acontecendo dentro da Europa Ocidental. Pois é, o passaporte europeu é um detalhe, meu caro. Sabe? Se você acha que você precisa de passaporte europeu para morar na Europa, você está equivocado. Sabe? E não só você está equivocado, como toda a África já entendeu que você está equivocado, todo mundo muçulmano já entendeu que você está equivocado, porque eles estão vivendo pra caralho na Europa sem passaporte nenhum. Se um argentino consegue ficar na Europa sem passaporte, imagina um sérvio. Imagina assim, a cabeça do sérvio, assim, já estando ciente de que essas imbecilidades estão acontecendo na Europa Ocidental, ele não vai querer essa praga chegando para. Pois é. Pois é. E eu acho otimista esse negócio da União Europeia querer expandir para Sérvia e Montenegro. Eu tive em Montenegro há menos de 2 meses atrás. Eu conversei com a população, taxista, com um nego no bar, sabe? E a população me pareceu estar muito mais alinhada com a Rússia do que com o projeto europeu. Até porque boa parte do turismo dos caras é russo, boa parte do investimento dos caras é russo e chinês, investimento externo, sabe? Eles têm uma relação muito boa com a Rússia. Então, eles estão olhando para um lado, vendo respeito à soberania nacional e oportunidade de emprego e recurso entrando no país. Olhando para o outro lado, vendo criança trans, legislação ambientalista e guerra, sabe? Não acho que eles vão escolher a União Europeia, pelo menos os que tiverem mínimo de representatividade política da população no parlamento e nas escolhas do governo em geral, não acho que vão escolher. Mas, complementando aqui o que a gente estava falando, o que está acontecendo com a Eritreia? O que está acontecendo em Israel, basicamente? Não é em Israel que está acontecendo. No mundo, falei que deu uma dilmada agora, né? Eu falei que eu estava com sono. O que está acontecendo em Israel? Não é Israel que está acontecendo. Mas a Eritreia é, como a gente falou no começo do programa, talvez o pior país do mundo. Eles são um dos poucos países que, em termos de qualidade de vida, violência estatal e afins, conseguem ser piores do que a Coreia do Norte. É tão ruim que é um dos poucos buracos negros jornalísticos do mundo. Sabe, a gente sabe o que está rolando no Senegal. A gente sabe o que está rolando na Algéria. A gente sabe até o que está rolando em Cuba. O mundo até no Congo, que é o negros informacionais hoje em dia. E só. Coreia do Norte, fronte da guerra ucraniana e Eritreia. Daí você tira. Esse é o nível da Eritreia. E por causa disso, o pessoal tá fugindo a rodo da Eritreia para tudo que é país minimamente que ainda projeta a ilusão de civilização, tudo que é país europeu. Na Dinamarca, você tá tendo caso de eritreio pró-governo espancando, esfaqueando, entrando em confronto nas ruas com eritreio anti-governo. Na Noruega, você tá tendo a mesma coisa. Na Suécia, você está tendo a mesma coisa. Na Inglaterra, você está tendo a mesma coisa. Na França, você está tendo a mesma coisa. Só que na França já tem tanta violência na rua que você nem percebe. Em todos os países minimamente civilizados, não dá para chamar a Europa de país civilizado, eu tenho que me livrar desse vício. Mas em todos os países do antigo primeiro mundo, você está tendo uma guerra civil eritreia em solo dos caras, sabe? Em Israel foi só mais um desses países. Só que os caras têm a mínima decência, a mínima noção civilizacional
até porque eles estão cercados de bárbaros, então eles têm que ter essa noção para sobreviver, isso faz parte da mentalidade israelense. Os caras começaram a quebrar o pau, os eritreios começaram a quebrar o pau entre si em Tel Aviv, e a resposta do Netanyahu foi a única resposta decente a isso do mundo, que é, então, tchau. Sabe? Tchau, queridos. Se vocês vão entrar no país ilegalmente, muitas vezes, na maioria das vezes ilegalmente, para ficar virando porrada aqui dentro, ao invés de se civilizar e se integrar à nação israelense, tchau. Vamos mobilizar as forças nacionais para imediatamente deportar todos os eritreios que a gente conseguir achar nessa bagaça. E, não satisfeito, Netanyahu ainda falou que ele quer construir um muro ao redor de Israel inteiro para parar de entrar gente. Eles já construíram um muro no Egito, que deu uma ajudada, mas eles querem expandir isso e construir ao redor de todo o Israel. E é uma puta ideia, porque eles estão cercados de bárbaro e tem um problema fudido de imigração, de indesejáveis mesmo. Mas isso que a gente tem de notícia para vocês. O LR está perguntando aqui, alguém vai no 7 de setembro de verde e amarelo? Não, a gente falou disso mais cedo no programa. Eu, pelo menos, eu não iria, né? Não, como se eu tivesse opção. Vou assim, tô comprando a passagem pro Brasil para ir pro 7 de setembro. Mas imagino que o Lucas não vai, imagino que ninguém do programa vai. E a gente explicou a razão no comecinho. É porque a própria direita, a própria oposição que estava mobilizando os protestos do 7 de setembro, arregou. Estão falando porque é para ficar em casa em forma de protesto. E aí, quando você tem protestos massivos, organizados por uma oposição, beleza, é seguro. Você tem muita gente na rua, a polícia não vai prender geral. A sua chance de ser preso e punido é pequena. Quando você tem a oposição mandando você ficar em casa, você corre muito o risco de ser o trouxa que está ali para ser pego, espancado e preso pela ditadura socialista. Então aqui, pelo menos, cara, recomendamos que vocês, de fato, não vão para a rua no 7 de setembro. Só não achem que é forma de protesto ficar em casa, sabe? Não é forma de protesto, é derrota. Perdemos. E é isso aí, perdemos, ficou perigoso ir para a rua, porque a nossa oposição é covarde. Então, fique em casa por 15 dias aí. É só para achatar a curva do totalitarianismo. Meu Deus do céu. O Moisés está fazendo uma pergunta interessante. Aliás, o Joselito está fazendo um apontamento interessante. Tem treta de turco com curdo toda semana na Alemanha. De fato, porque a Alemanha tem não é. Tem tretas entre sírios também acontecendo direto, né? Pois é. E teve um caso que a gente não noticiou aqui, mas eu gosto muito de reiterar, que tinha 3 caras, um deles estava arranjando casamento para um dos filhos com o pai de uma guria. E aí os caras, o pai e o outro sogro do filho começaram a se esfaquear no meio da Alemanha. Pois é um povo maravilhoso que a gente quer populando o nosso país, né? O Moisés está perguntando, Netanyahu seria o Bolsonaro e Trump que deu certo? E a resposta é não, o Netanyahu é outro bicho. Por 2 razões. A primeira é que o Estado de Israel é completamente diferente de um país que nem o Brasil e os Estados Unidos. Israel, cara, é do tamanho de São Paulo, sabe? É um país extremamente pequeno e extremamente autoritário já desde a sua natureza. É um país que começou como uma utopia socialista e até hoje é socialista até o talo. Só que é um socialismo judeu conservador e racista pra caralho, sabe? Então é outro contexto político. Não dá pra ter um bicho que nem o Bolsonaro e o Trump. E segundo, que até pro contexto israelense ele é mais um Temer. Ele é um cara que tá há muito tempo no poder e que ele é especialista em articular com diferentes grupos. Agora ele tá mais com a direita conservadora mais radical de Israel, mas ele já teve com os moderados, ele já fez... Ele fica se articulando, ele já foi com o centro-esquerda ali, sabe? Então não dá para pensar no Netanyahu como um Trump e um Bolsonaro por essas 2 razões. Israel é bem diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Israel é mais semelhante à Islândia, por exemplo, um país que, na verdade, é só uma colônia socialista e que, como colônia socialista, é pequenininho, então as falhas de mercado não ficam tão à vista, só que tem dinheiro de judeu pra caralho ali, então é melhor, da mesma forma que a Islândia tem dinheiro de escandinavo pra caralho, vira uma vila, um país fake, basicamente. E a segunda, porque ele é mais um Temer, ele é mais um cara que articula interesses do que um cara que vai bater de frente contra o sistema. O Netanyahu é o sistema em Israel. Mas, por hoje é isso, pessoal.
O Rui Costa não, fala, calma que ainda tem mais um comentário legal. O Rui Costa tá falando, ou seja, Israel é nacional socialista. Sim, Israel é essencialmente um país nazista. Mas é basicamente isso que a gente tem para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa, tanto quanto a gente gostou de trazer ele para vocês. E é isso aí. Amanhã temos a conversa cataláctica. Amanhã a gente vai falar sobre história política brasileira, história dos diferentes projetos de Brasil que já existiram e como que o mundo de hoje se encaixa nisso. Como que esse projeto socialista de Brasil nasceu e se implementou e cooptou o que já existia, como que o projeto bolsonarista de Brasil e talvez um possível projeto libertário de Brasil se encaixariam na história brasileira. E é isso. Amanhã a gente se vê para mais uma cataláxia, para mais uma trocação de ideia. Até amanhã, pessoal. É um prazer gigantesco ter vocês aqui com a gente. E todo dia, das 6 às 7h30 no Rumble. É nóis.